Nós estamos trabalhando no capítulo 80 do livro A Grande Síntese. A alegria da vida está na expansão, o sofrimento na limitação. É inútil tentar ascensões altas demais e renúncias vazias, mas que nada trariam além do sofrimento. Mas é necessário introduzir com tenacidade e sem mentira o máximo de transformismo suportável na forma individual, seguindo cada um sua própria linha típica de especialização. Ou seja, cada um o quanto que consegue carregar, né? O máximo, não além, né? Não é fazer o além do que você pode, é o máximo que você pode. E cada um, o máximo de cada um é diferente do máximo do outro, né? Mas aí, no caso, assim, a gente não pode pegar também... Eu estava vendo pelo ponto de vista individual, né? De quem está sentindo isso. Mas quem está ao redor, quando ele diz aqui, é necessário introduzir com tenacidade sem mentir o máximo de desenvolvimento suportável. Será que os que estão ao redor ficar instigando para vocês chegar a seu máximo não faz parte do processo? A gente sabe que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem um peso que consegue carregar. Mas se eu ficar do teu lado lá, vambora, pô, você tem que carregar, você tem que ir mais rápido. Não exatamente como um feitor, mas quase isso, se não faz parte do processo também. Faz, né? E faz parte desse processo, dessas são as pressões da sociedade, a pressão tanto te puxando como te segurando, né? Como fala assim, para que você vai fazer agora? Deixa para amanhã. Ou seja, tem o outro que também tenta te puxar para trás, né? E você tem que, por isso que esse processo de autoconhecimento, para você saber qual é o máximo que você pode. Então, faz parte esse processo de pressão, de puxar para cima e de segurar para trás. E a gente vai trabalhando com isso. Em alguns momentos nós vamos ser aquela pressão que puxa, ou até aquela pressão que segura. A pessoa começa a trabalhar 10 horas por dia, não vê a família, e sem necessidade, né? Eu estou falando quando não tem necessidade, e você fala assim, você tem que dar um tempo para você, e aí você tenta segurar, você puxa para trás ou você empurra para frente, faz parte, eu acredito que faz parte. Diga, Jair. É engraçado, ontem eu li justamente nisso no livro que eu estou lendo, né? Pegando esse gancho que vocês acabaram de falar, sabe qual é o maior inimigo? A família. Cara, veja, por exemplo, de São Francisco, que era filho único, tu imagina a pressão que ele não sofreu. É isso só que eu queria falar. No livro fala justamente isso, que o maior foco de pressão é a família. A família não quer, não, vai lá, siga teu caminho. Não, eles jogam contra. É isso só que eu queria falar. Às vezes joga contra e às vezes joga a favor, né? Nas duas situações, né? No sentido que é na família também que a gente vai encontrar, principalmente para os jovens, não, tem que continuar, eu quero abandonar a escola, vai não, vamos continuar, que puxa você para cima, né? Então, ou seja, a pressão é dos dois lados, para cima e para baixo. Mas eu estou vendo, desculpe, eu estava vendo sobre a ótica espiritual, entendeu? Porque para cima, para a conquista do profissional e tudo mais, as famílias realmente alavancam as pessoas, tá? Os filhos e todo mundo dá aporte, faz sacrifício. Mas quanto à parte espiritual, muitos deles jogam contra. Foi esse o pronunciamento que eu li no livro, né? Porque o que acontece? Ele se reuniu com os espíritos, São Francisco se reuniu com os espíritos que iam encarnar. E aí que ele fez um pronunciamento falando para aqueles espíritos terem força, que as famílias iriam fazer pressão contra a evolução espiritual dele. É só isso que eu queria falar. Não. Mas é isso também, você falou de Francisco de Assis, como ele é o cara que está lá na ponta, não tem ninguém que puxe ele para cima, só para baixo.
A gente aqui, a gente que é manezão aqui, a gente tem gente que puxa a gente para cima. Tem um Francisco, a gente conhece um Francisco de Assis que puxa a gente para cima, né? A gente, mas o Francisco de Assis é aquele que só puxa, né? Não tem ninguém que puxa ele, não. Eu entendo esse negócio que o Jair está falando, no sentido do seguinte: a família, ela cria apegos. Nós somos muito apegados à família, aos nossos, né? Aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, e acaba, às vezes, que a gente deixa de ver o entorno. E aí isso impede a evolução nesse sentido, eu vejo. Sim, Porque a gente não. ainda está muito apegado aos nossos. E quando a gente fica tão apegado a eles, essa evolução, ela impede. E às vezes, aí quando a gente começa a abrir um pouquinho, né? Que a gente começa a ver o menininho da rua como uma pessoa que a gente pode amar, né? Que a gente começa a dar uma... Aí a gente desapega um pouco dessa família, né, carnal da gente, aí a gente dá uma levadinha, uma levantadinha, vamos dizer assim. Você estava até aí no início falando símbolo do ninho vazio, né? Bem isso mesmo. Paulo, eu ia aqui pedir a palavra, né? E o Djair falou exatamente o que eu estava pensando, sabe? Porque quando eu comecei a me envolver com os trabalhos dentro do Centro Espírita, quando eu morava em Natal, uma vez a minha família foi me visitar e aí as críticas eram muito grandes, assim, né? Em relação a, tu está trabalhando demais, né? No centro, tu tem que descansar. E aí eu pensava, poxa, quando eu estava lá morando com eles, que eu não tinha qualidade de vida nenhuma, porque virava noites estudando e fazia faculdade, e era de manhã, era de tarde, de noite, o tempo todo, sabe? E não tinha tempo para... Ninguém me disse, relaxa um pouco, descansa, né? Cuida um pouco de ti. Aí, quando eles veem a gente dedicando o nosso tempo, né, para uma coisa que não é remunerada, eu sofro, desde quando eu resolvi começar a me dedicar mesmo, assim, eu sofro bastante esse tipo de crítica, sabe? Eu evito de levar algumas coisas para fazer em casa, porque eu já sinto aquela energia, né? Às vezes os comentários dos meus irmãos, que tu está fazendo isso, mas tu está recebendo algum dinheiro para isso? Né? É totalmente diferente do nosso verdade. jeito de pensar, né? E isso para mim assim é uma constante, sabe? Porque ainda mais quando a gente se envolve com trabalho social, as outras pessoas que não estão no meio, eles não compreendem, né? Um trabalho não remunerado não é trabalho, é outro tipo de interpretação. E isso daí para mim é uma realidade, sabe? É constante. Quando eu me envolvo assim, eu sei que eu sempre sofro esse tipo de comentário, de críticas da minha família, que eu não dou bola, mas o que me incomoda é aquela energia que vem, que te puxa para baixo, né? Como vocês estavam falando. A falação, tudo bem, mas aí quando eu sinto o peso daquela energia, aí às vezes eu prefiro até não divulgar, né? Às vezes é inevitável que fiquem sabendo, mas prefiro não comentar. Tipo, uma época que eu fazia parte do trabalho que o pessoal botava nas redes sociais, né? Eu nunca coloquei o meu, já por causa disso, da minha família mesmo, né? De não ficarem depois com esse tipo de crítica. Prefiro evitar que eles saibam até. Diga, Paulo. Eu ia comentar que de fato, né? Igual essa nossa reunião aqui, na sexta de manhã, quando alguém pergunta, não, eu tenho uma reunião. Eu não falo do que cunho que é, porque, como ele é professor, às vezes tem reunião online, respeita, né? Então eu falo assim, porque se eu falar qual é o cunho que é, não, então isso aí pode atrapalhar, né? Pode... É bem isso mesmo. Isso que a gente está comentando aqui é muito interessante, né? Porque realmente toda a literatura, não só espírita, mas acho que de todas as filosofias, se você for prestar atenção, ela coloca justamente a família como o grande alavancador ou empecilho, né? Como a grande escola que cada um tem que passar é a família.
Porque nenhum de nós desenvolve mais apegos, mais preocupações do que com a sua própria família. Isso é inevitável. A gente vive num mundo em que a nossa família é praticamente tudo. Embora a gente tenha essa noção de família universal, tudo, mas é diferente falar na hora do vamos ver realmente, você se portar da mesma forma com uma pessoa que você está pensando em ajudar, está querendo mandar boas vibrações do outro lado do mundo, e com teu filho, com teu pai, com a tua mãe, que está ali a 1 metro de distância. E então eu já vi em vários livros, né, falando justamente sobre esse trabalho que a gente tem que desenvolver com a família, porque é onde até a nossa grande escola, e não é a nossa grande escola para aprender as coisas que a gente precisa desenvolver. A família é a nossa grande escola para a gente desenvolver o desapego. É difícil aceitar isso, é difícil entender isso, que as pessoas mais próximas a você na tua vida são as que estão ali justamente para você entender que você tem que se desapegar de tudo, de todos, e passar a agir da mesma forma com todo mundo e com tudo que existe. E isso é um trabalho, assim, eu considero hercúleo, porque no momento atual da humanidade, pouquíssimas pessoas têm força para isso, têm condições, digamos, físicas, psicológicas e espirituais para entender que a sua família, o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão ali de sangue, tem o mesmo valor que o Papa Francisco, que é uma figura mundial, mas também como o garoto que vende fruta que ele cata na rua para comer lá na Índia. Então, esse é um trabalho que não é, para mim, é um dos mais difíceis da gente realizar, mas faz parte do nosso projeto de aprendizado, de crescimento, de conhecimento, de conscientização também. As grandes ascensões não são fáceis. As grandes ascensões não são fáceis aventuras espirituais, mas verdadeiras transformações de consciência, transportadas perigosamente além da vida, do supranormal. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas é indispensável a maceração de corpo e espírito, em que vale, sobretudo, a tenacidade das marteladas que o plasma. Não adianta dizer apenas Senhor, Senhor, se não fizer por onde, né? Trabalho de purificação totalitária, que vai além da atitude do espírito, da escolha das obras, a purificação celular obtida por meio de um regime dietético que exclui a introdução de alimentos inadequados no circuito orgânico. Essa é mais difícil, hein, gente? Trabalho de ponderação e resistência, cálculo complexo de forças em que é mister não esquecer que a evolução não se força nem se usurpa, porque se trata de um amadurecimento biológico, que só pode obter por meio de longo trabalho constante. Você pode facilitar e acelerar sua realização, escolhendo o caminho, ao invés de lançar-se em tentativas à mercê do acaso. Isso é interessante, né? Quando a pessoa, por exemplo, ele falou assim do alimento, né? Dando um exemplo aí do alimento. A pessoa começa a estudar sobre espiritualidade e resolve falar assim, era um carnívoro de mão cheia, e de repente fala assim, vou parar de comer carne, mas sem preparar o corpo para isso, né? E sem se adequar adequadamente para isso. E então, por isso que ele fala, ele coloca assim, né? Se trata de um amadurecimento biológico, essa transformação do corpo também, né? O que é necessário para você viver, né?
comer de forma inadequada. O que é comer de forma adequada? Aí envolve você estudar também o que você está comendo. Isso me lembra aqui, meu irmão, que é mais velho que eu, com seus 40 e poucos anos, adquiriu diabetes. E daquela diabetes que tem que tomar insulina, né? E ele falou que depois que ele começou a ter que estudar o próprio corpo para saber qual o alimento que ele está ingerindo, e quando ele vai ter um alimento, ele tem que estudar qual a quantidade de açúcar, ou seja, quantidade de caloria que entra dentro do corpo, para ele saber qual é a dose de insulina que ele tem que tomar. Então ele falou que ele começou, a partir dali, ter que estudar tudo que ele come, ele tem que saber exatamente o que ele está comendo, para que serve, qual vai ser o efeito no corpo dele, para ele se ajustar àquilo, né? E para que a gente tem que esperar ser diabético para aprender a fazer isso? Por que a gente não aprende desde cedo, né? Essa pergunta. Essas palavras de equilíbrio, eu as digo ao tipo comum, porque sua mediocridade é dominante e ele é inepto diante das grandes realizações do espírito. Elas lá estão, ideais altos como faróis que iluminam o mundo. Entretanto, a maioria humana está apenas nas primeiras aproximações. Falando ao tipo comum, devemos indicar a renúncia não em seu grau mais alto e na forma totalitária da perfeição moral, mas como uma aproximação máxima suportável. Isso constitui sempre uma escola de disciplina moral, proporcionada às forças e à compreensão individual. Disciplina dos sentidos, controle das paixões, educação diuturna, que não deixe escapar ocasiões para elevar os impulsos existentes. Cada um, da emulação das ascensões, escalar-se-á do nível de sua capacidade. O que ele souber conquistar dará testemunho do seu valor íntimo. Está a ver aí com o óbolo da viúva, né? O óbolo da viúva no sentido não material, mas no sentido até espiritual, né? Diga, Djair. Isso aí me remeteu, sabe o que é muito comum, algumas pessoas que se empolgam e aí toma toda uma medida radical a curto prazo e depois abandona tudo. Isso é muito comum. E eu vejo aqui essa parte, sabe? Você tem que, doses homeopáticas todo dia, como a gente está fazendo aqui, vai com calma, vai com paciência. Isso é tudo maturidade espiritual. Tem gente que quer abraçar qualquer religião, qualquer profissão, qualquer coisa, tudo de uma vez só, em uma semana, depois, um mês depois, abandona tudo. É isso só que eu queria falar. E tem o aspecto, né? Daí que vem aquela frase, né, que é atribuída a Jesus: não é o que entra pela boca que causa o mal, mas o que sai pela boca. É justamente esse contexto, né? Não é exatamente sobre a comida que ele está falando apenas. De tudo isso, como o Djair falou, como o Paulo estava falando, que tem que ser uma coisa total, você tem que se conscientizando do todo ao qual você pertence, ao qual você está inserido e o que você representa. Não adianta eu decidir mudar toda a minha alimentação e continuar fazendo um monte de atitudes indignas, continuar falando uma extrema maledicência. Não adianta eu me dedicar exageradamente a uma determinada forma de coisa e outras que poderiam complementar aquilo ficarem abandonadas. Então, todos esses nuances você tem que ter, como o Paulo estava falando do irmão dele, você começa a entender e vai analisando tudo que está relacionado àquilo. E isso vai se expandindo. De repente você está vendo coisas que não fazem mais parte daquele contexto especificamente, mas tem relação com aquilo.
o diabético não pode comer tais alimentos, mas você vê que tem outras coisas que o diabético pode começar a fazer que vai melhorando a situação dele, caminhar, fazer exercício e outras coisas. Então, tudo vai se interligando. Então, essa interligação que a gente vai fazendo aos poucos das coisas, a gente começa a entender que não adianta sair correndo por um lado e deixar as outras vertentes abandonadas. Porque a gente começa a sentir falta e volta para pegar as outras vertentes. Aí cai no que o Trey estava falando. Começa afobadamente a fazer determinada coisa, depois abandona, porque não olhou o contexto total. E você sente que está faltando alguma coisa, ou não se sente confortável, ou tranquilo com aquilo, e volta para, mesmo que inconscientemente, você volta para ver o que está faltando. Eu só queria, para sintetizar essa nossa conversa, veja só que coisa linda. O título é O Problema da Renúncia. Todos nós estamos comentando isso. O problema da renúncia. Tu vê como é enriquecedor a conversa coletiva, essa troca de informações, como nos enriquece, é só isso. Eu queria fazer uma pergunta. Porque a gente está falando da gente, trabalho da gente, com a gente mesmo e tudo. Mas e quando o ambiente influencia a gente? Porque ontem eu estava pensando, às vezes um remédio, às vezes um elemento que a gente nem sabe que existe e está afetando a gente. Vamos lá, um desses remédios aí que coloca em planta, né, os agrotóxicos, um tanto de coisa que foge da nossa percepção e da nossa consciência e que de alguma forma está afetando a gente e que de repente a gente pode até ter um comportamento X ou Y por causa desse elemento do ambiente. Como é que fica? Olha, Diva. Pode falar, fala. Eu acho que tudo que está relacionado a gente funciona da mesma forma. A gente tem discutido muito essa coisa do estar atento aos sinais, que os sinais vêm de todas as partes, vêm de todos os lugares. E tudo que é relacionado com a gente vai tomando conhecimento dele, vai tendo informações no decorrer do tempo de várias fontes diferentes, ou vamos chegando a conclusões por nós mesmos, ou ouvimos falar, ou vemos uma reportagem, e tudo vai se mostrando. Não, a gente estava falando especificamente de cada um, né? As conscientizações que tem que ter. Mas essas conscientizações, elas são, digamos assim, alimentadas por informações, por notícias, por intuições de várias partes e que vai fazendo a gente pensar. Então, tudo isso, você falou especificamente, vamos falar do agrotóxico, isso era usado indistintamente. Hoje em dia já se sabe que isso não é tão bom, já existem campanhas contra, e assim funciona com tudo que está relacionado a gente, com medicamentos que se toma livremente, depois descobre que não é tão bom assim, é abandonado. Tudo é interligado e as informações podem chegar sem estarem completas, nos levando a seguir aquele caminho, mas depois chegam de alguma forma informações dizendo que aquele caminho não deve ser seguido. E a gente ouve, a gente interpreta, a gente se conscientiza e muda. E funciona, acho que, da mesma maneira com as nossas coisas íntimas, com o que a gente quer ser, com o que a gente precisa ser. Acho que funciona, para mim, funciona da mesma maneira. Diga, Paulo. É isso mesmo. E na maior parte das vezes, nós vivemos de forma completamente inconsciente, né? Vai na onda, né?
no automatismo, como o próprio sua voz aqui, o Petrovaldo coloca, vai no automatismo. E a gente só sai do automatismo quando a gente toma consciência do que a gente está fazendo. A respiração é uma delas. A gente não pensa em respirar. E só depois que a gente vê que é uma das coisas mais essenciais na vida é a respiração, e quando a gente começa a ter uma respiração consciente. Não é que você fica pensando na respiração o tempo todo, mas pelo menos uma vez no dia você vai fazendo o que o automatismo do ato de respirar seja algo que você construiu e não foi imposto por ninguém. A mesma coisa da alimentação, a mesma coisa dos pensamentos, a mesma coisa das coisas que a gente faz. Ontem eu li um comentário de uma pessoa, que eu até salvei para mim, que ele colocou assim, que eu tenho um lema, que é assim, a gente deve pensar globalmente, agir localmente e mudar internamente. Então, é isso que vocês estão comentando, pelo menos é a minha opinião, né? Como essa dos agrotóxicos, né? A gente toma consciência e a gente muda, né, nossos hábitos para melhor, de acordo com a nossa consciência, e trazendo o que o texto está falando, a gente vai fazer o nosso máximo, né? O melhor que nós podemos fazer. Mas tem coisas que são fora do nosso controle e tá tudo certo, porque se eu tô num lugar que eu tenho que passar por essas situações é porque eu, de alguma forma, né, eu sintonizei para estar ali, né? Faz parte dessa minha experiência aqui. Então eu só relaxo e estou fazendo o melhor que eu posso, né? Estou escolhendo os melhores alimentos, né? Dentro do que eu posso até comprar, porque às vezes não tem condições de estar buscando um orgânico, e tem coisas que estão fugindo tanto do nosso controle, que esse dia eu estava vendo que tem resultado de uma pesquisa de São Paulo, que diz que os agrotóxicos estão na chuva. Aí eu fiquei pensando, ai, como vai produzir agora orgânico se o agrotóxico está na chuva? Sabe? Imagina se a gente vai começar a encucar com tudo, né? Então, tem que fazer o nosso melhor e acreditar em outras coisas também, que a gente sabe que o nosso corpo tem defesas, né? Essas defesas que acontecem as coisas inexplicáveis, como passamos por uma Covid, né? Eu morando com uma pessoa que teve uma Covid bem forte e tal, nunca peguei, tá? Em nenhum momento da pandemia, então o corpo da gente tem outras formas de se defender e tal, então a gente precisa estar com a consciência tranquila, né? Tá fazendo o melhor que a gente pode. Sim. Repete para mim a frase só, por favor, Sibeli. Pensar globalmente, agir localmente e mudar internamente. Ok. Sensacional essa frase, viu, Sibeli? Obrigada por compartilhar com a gente. Eu salvei lá para mim, porque eu disse daqui a pouco eu vou querer relembrar ela. Foi ontem mesmo que eu estava lendo. Legal. Ixi, já deu tempo, né? Pô, pensei que ia acabar o capítulo hoje. Senão não estamos com pressa, né? Então vamos fazer a segunda parte, então.